Você já ouviu essa história de que não sobra nada pro Betinha? Isso não faz sentido nenhum e eu tenho argumentos para apresentar, tá? Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva imediatamente e deixa também o seu like no vídeo, assim você faz ele chegar a mais pessoas e me ajuda muito, tá? Obrigado. Então, essa história de macho alfa, de Betinha, ela tá mal contada, você não acha? Não tem sentido nenhum. Como é que não sobra nada pro Betinha se o mundo é dominado pelos Betinhas? E não é nem difícil provar essa teoria, tá? Inclusive, eu sou da opinião de que todos os bilionários que você conhece hoje, em algum momento da vida deles, foram o Betinha máximo, foram o projeto perfeito de um Betinha. A gente tá avaliando as pessoas do jeito errado, tá? Estamos valorizando muito a aparência, o contexto imediato, né? Só que a gente tá esquecendo que no longo prazo, o Betinha é praticamente um boleto. Ele sempre vence. Então como é que não sobra nada pra eles se eles é que são os verdadeiros comandantes do mundo, cara? A chance de um Alpha Chad McMelt ser funcionário de um Betinha é muito grande, tá? Então por que um beta se mataria tanto pra ser um alfa? Porque se a gente vivesse na sociedade dos chimpanzés, por exemplo, até teria alguma vantagem. Se fosse um lobo, não sei, mas sendo humano... Mas para um minuto e pensa, o que é aquilo que define o comportamento de alguém que é considerado um alfa? Você sabe? Pois então, se você tá aí amargando a crença de que você é um Betinha afundado, é bom você saber. Os alfas entre os animais são aqueles indivíduos que apresentam um status social maior dentro de determinados grupos. E isso no reino animal estabelece, por exemplo, a prioridade de quem vai se reproduzir, quem vai se alimentar primeiro. E é importante você perceber que isso no reino animal é muito vantajoso porque basicamente define a perpetuação da espécie. Só que para um animal, comer e copular é basicamente a razão de existir dele, tá? Para os animais, basicamente a essência da vida deles, o motivo deles estarem aqui é esse. É para isso que eles existem, entendeu? Então ser alfa entre os animais é muito foda. Mas por acaso você é um lobo ou um cachorro, por exemplo, você cheira o cu dos outros durante as suas interações sociais? Porque se você não for, ser alfa, fora do contexto animal, não tem lá tanta utilidade assim. Pensa no mundo que você vive hoje, é difícil você encontrar alguém para copular, por exemplo, ou algum tipo de fonte de alimentação? Acho que não, né? Inclusive, pelo caminho que a gente está seguindo, tá cada vez mais fácil. E da mesma forma que a utilidade do status social para os seres humanos é diferente dos animais, a forma de você estabelecer quem é alfa também é. Eu vou exemplificar o que eu quero dizer para você entender melhor, tá? Tem esse cara aqui, ó, que provavelmente você conhece, chama Elon Musk. Olha pra cara desse sujeito. Uma carinha de pão de queijo. Ele devia ter, tem cara de tinha uns 18 anos, ele já era calvo. Prejudicado demais, filho. Muito feio, filho, muito feio. Esteticamente prejudicado. Uma cara de doido arrumada. Só olhar pra você ver que esse cara tinha uma cara de doido. Pro maluco desse aparecer com uma calibre 12 no escritório, atirando em todo mundo, porque ele não se sentiu amado, ele não se sentiu incluído, é dois palitos, filho. O que esse cara deve ter sofrido de bullying na escola, o que ele deve ter sido sacaneado, não é pouca coisa, não. Esse aqui é o projeto do Betinha máximo. Mas olha pra ele agora. O Betinha venceu, amigo. Eu te desafio, vai lá fazer bullying com o cara agora. Tu é o Chad, tu é o brabo, vai lá. Vai lá enfrentar o exército de robôs militares dele, vai lá, bota a cara lá. Me fala aí agora que não sobra nada pro Betinha. Betinha é um caralho, cara. E eu tô falando do Elon Musk só porque você vai conhecer, cara. Porque tem um monte de nerdola que nem ele, um monte de moleque zoado que hoje em dia tá bem pra caramba. Hoje em dia, esses caras são os alfa. Não aquele cara que era fortão, bonitão, o Chad da McMelt. Que babaquice isso, cara. Nosso conceito de dominância, de masculinidade, de ser alfa na sociedade humana, tá completamente embaçado, tá? Tá totalmente equivocado, cara. É tanta gente falando bobagem que ninguém reflete. A gente só repete, a gente não reflete mais sobre nada. Pra você ter noção, eu perguntei pro ChatGPT. GP, tu me diga aí, dado o contexto evolutivo das sociedades humanas, em distinção às sociedades animais, quais são as características comportamentais em indivíduos humanos identificáveis como comportamento de indivíduos alfa, considerando o momento histórico atual? Você sabe o que veio? Anota aí, tá? Competência visível, autocontrole emocional, capacidade de cooperar e formar alianças, generosidade estratégica, ou seja, ser bom sem ser otário, e credibilidade. Então o que ele tá querendo dizer basicamente é que o alfa é aquele cara que é seguido mesmo quando os outros não são obrigados a seguir ele. É o cara que resolve problema, é o cara que entrega resultado, entendeu? É o cara que cria cooperação, que protege o grupo, é o cara que tem uma reputação forte, é um cara confiável. Interessante, né? Isso parece, por acaso, um troglodita peludo forçando as pessoas a fazerem coisas que elas não querem? A nossa espécie, Homo sapiens, não evoluiu porque a gente era mais forte, ou por causa disso, daquilo, outro. A gente evoluiu porque a gente tinha uma grande competência em cooperar, entendeu? Então, quando alguém te diz que você é um Betinha por causa da sua aparência, da sua condição social, disso, daquilo, outro, você não tem nenhum motivo pra se sentir um bosta, tá? Porque, na verdade, se você consegue criar cooperação, se você consegue demonstrar competência e construir uma reputação realmente forte pra você, invariavelmente você vai se tornar realmente um alfa, só que um alfa humano, e não um alfa chimpanzé, entendeu? E olha só, força física é muito importante. Mas até o ChatGPT sabe que pra nós, seres humanos, essa não é a coisa mais importante, não. O conceito de alfa e beta, quando a gente tá falando de seres humanos, é completamente diferente. Você não precisa ser a criança da profecia pra ver valor em si mesmo, entendeu, cara? Pra alcançar um nível mais alto de status social na hierarquia humana, você não precisa ser forte, bruto, nada disso. Lembra lá do Elon Musk, cara, com aquela carinha de psicopata comedor de pão com mortadela? Ele é a prova viva do que eu tô te falando. Então para de prestar atenção ao lixo que você encontra na internet. A maior parte desses conteúdos quer te ver pra baixo, quer que você se sinta mal, quer que você fique duvidando de você, quer que você fique achando que você não é bom o suficiente. Se você olhar pra tudo que te falta,
você nunca vai ter o suficiente, tá? Mas se você olhar para aquilo que você já tem, você sempre vai encontrar o que você precisa. A gente vive num mundo de gente cega, que não consegue nem se enxergar. Por que você espera que as pessoas vão enxergar você? Eu já fui um nerdola, gordinho, chubby, eu era a definição de um Betinho afundado, cara. Mas na minha opinião, nenhum alfa humano nasce completamente pronto. Porque ele tem que ser construído, ele tem que ser lapidado. É isso que diferencia a gente dos animais lá no meio da selva. E você precisa lapidar isso pela sua própria vontade. No próximo vídeo eu vou contar essa história. Eu vou contar como um gordinho preguiçoso, comedor de traquina, safado, se transformou num Iron Man. Se você quiser saber da história, se inscreve no canal. Não deixa ninguém ficar te diminuindo não, cara. Não deixa ninguém ficar te tratando como Betinha não, irmão. Betinha é o caralho. A gente se vê no próximo vídeo. Um abraço. Tchau, tchau.